pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos professar a nossa fé, o primeiro símbolo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Pois bem, número 993. Os fariseus e muitos outros contemporâneos do Senhor esperavam a ressurreição. Jesus a ensina com firmeza aos saduceus que a negam. Ele responde: não é por isso que errais, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? Marcos capítulo 12, versículo 24. A fé na ressurreição baseia-se na fé em Deus, que não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Capítulo 12, versículo 27 de São Marcos. O número 994 diz assim: mais ainda, Jesus liga a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. É Jesus mesmo quem no último dia há de ressuscitar os que nele tiverem crido e que tiverem comido seu corpo e bebido seu sangue. Desde já ele fornece um sinal e um penhor disto, restituindo a vida a certos mortos, anunciando com isso sua própria ressurreição, que, no entanto, será de outra ordem. Deste acontecimento único, ele fala como do sinal de Jonas, do sinal do templo, anuncia sua ressurreição, que ocorrerá no terceiro dia depois de ser entregue à morte. E este fundamento está no próprio Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 34. O número 995. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha de sua ressurreição. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22. Ter comido e bebido com ele após sua ressurreição dentre os mortos. Atos capítulo 10, versículo 41. A esperança cristã na ressurreição está toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Ressuscitaremos com Ele, como Ele, com Ele e por Ele, diz o Catecismo da Igreja Católica. Esta é a nossa esperança. Por isso que a ressurreição de Cristo é também a nossa esperança. Lembremos sempre que o apóstolo disse: Cristo não ressuscitou, vã é a nossa esperança. E nós somos os homens e mulheres os mais dignos de pena, não é? O mais digno de pena. Portanto, 996. Desde o início, a fé cristã na ressurreição deparou com incompreensões e oposições. Em nenhum ponto a fé cristã depara com mais contradição do que em torno da ressurreição da carne. Aceita-se muito comumente que depois da morte a vida da pessoa humana prossiga de um modo espiritual, mas como crer que este corpo tão manifestamente mortal possa ressuscitar para a vida eterna? O catecismo levanta uma pergunta e ele mesmo responde. Vejam, de que maneira os mortos ressuscitam? A partir do número 997 vai responder:
com outra pergunta, não é? Que é ressuscitar? Pergunta os padres da igreja, ou seja, do concílio. Na morte, que é separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado. Deus, em sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível a nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. É o mesmo santo apóstolo que diz, apóstolo Paulo, né? Cristo ressuscitou como primícia dos que morreram. É pelos méritos de Jesus Cristo que nós ressuscitamos. Mas esse julgamento é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele virá como Senhor e Juiz da história. 998, não é? Quem ressuscitará? Quem ressuscitará? Todos os homens que morreram, os que tiverem feito o bem, sairão para uma ressurreição de vida, os que estiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. João, capítulo 5, versículo 29. Né? E é bem preciso. De que maneira ressuscitará? Vejam, Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Ele apresenta aos seus discípulos, sobretudo a Tomé. Lucas capítulo 24, versículo 39. Mas ele não voltou a uma vida terrestre. Da mesma forma, nele todos ressuscitarão com seu próprio corpo, que tem agora, porém, este corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual, diz Paulo, no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Vamos ver este contexto do capítulo 15. Mas dirá alguém como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Paulo diz, insensato, o que semeias não readquire vida a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Todo o capítulo, 1 Coríntios, capítulo 15, vai falar, não é, da ressurreição dos mortos. Tendo pelos méritos de Cristo o número 1000 do catecismo, este como ultrapassa nossa imaginação e nosso entendimento, sendo acessível só na fé. Nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antegozo da transfiguração de nosso corpo por Cristo. Vejamos o que diz justamente Santo Irineu, não é? Em um de seus sermões. Assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas Eucaristia, constituída por duas realidades, uma terrestre e a outra celeste. Da mesma forma, os nossos corpos que participam da Eucaristia não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Que maravilha! Vejam, né? Quem comer deste pão não morrerá jamais, viverá para sempre. Essa é a nossa fé. Número do Catecismo 1001.
quando ressuscitarão. Vejam, e aqui fala a questão de fato, dos novícios, né? Da escatologia. Definitivamente no último dia, diz João capítulo 6, versículos de 39 a 40, depois 44, depois 54. E 11, capítulo 11, versículo 24. No fim do mundo, com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo, ou seja, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver isso, Paulo dizendo à comunidade de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vejam, quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vejam, haverá uma escala de valores. Primeiro os mortos que morrerão em Cristo, depois os que não morreram em Cristo. Ressuscitados com Cristo, é nossa perspectiva, não é? É o número 1002. Se é verdade que Cristo nos ressuscitará no último dia, também é verdade que, de certo modo, já ressuscitamos com Cristo, pois, graças ao Espírito Santo, a vida cristã é, já agora na terra, uma participação na morte e na ressurreição de Cristo. Paulo aqui vai trabalhar esse tema belíssimamente, né, em suas cartas, em suas comunidades. Agora a comunidade de Colossos, né, Colossenses capítulo 2, versículo 12. Depois capítulo 3, versículo 1. Vejamos o que ele diz. Foste sepultado com ele no batismo. O homem velho, a mulher velha, a pessoa velha morre ao entrar nas águas batismais. Também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vejam. Vamos para o número 1003. Unidos a Cristo pelo batismo, os crentes já participam realmente na vida celeste de Cristo ressuscitado. Mas esta vida permanece escondida com Cristo em Deus. Capítulo 3, versículo 3 de Colossenses. Com ele nos ressuscitou e fez-nos sentar nos céus, em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Nutridos com seu corpo na Eucaristia, já pertencemos ao corpo de Cristo. Quando ressuscitarmos no último dia, nós também seremos manifestados com ele, cheios de glória. Colossenses 3, 3. O número 1004 diz assim: enquanto aguardam esse dia, o corpo e a alma do crente participam desde já da dignidade de ser de Cristo. Daí a exigência do respeito para com seu próprio corpo, mas também para com o de outrem, particularmente quando este sofre. Vejamos o 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 13 a 15, depois 19 a 20. Vejam o que Paulo diz a esta comunidade. O corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós por seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Não pertenceis a vós mesmo. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Aqui Paulo fala na teologia do corpo, né? Que vamos estudar um curso, a teologia do corpo do Papa São João Paulo II, nas suas catequeses, lá na Praça de São Pedro. Vamos avante e vamos para o segundo inciso, que fala morrer em Cristo Jesus, a partir do números 1005. Vejam, para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo. É preciso deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor.
2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Nesta partida que é a morte, a alma é separada do corpo. Atenção aqui a esta teologia. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos mortos, ou seja, na parousia, na volta de Jesus, não é? Quando ele no fato na segunda vinda, quando de fato julgará os vivos e os mortos. E está para nesse contexto. Vamos ver agora a morte, né? O Catecismo fala na morte nesse artigo, que é o número 1006. É diante da morte que o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. É o mistério a morte, né? Como é o mistério também a nossa vida. Em certo sentido, a morte corporal é natural. É um ciclo, nós sabemos, mas para a fé ela é, na realidade, salário do pecado. Paulo já disse à comunidade de Roma, a paga do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É Romanos capítulo 6, versículo 23. E para os que morrem na graça de Cristo é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também de sua ressurreição. Vejam, né? Filipenses capítulo 3, versículos de 10 a 11, também fala nesse contexto. A teologia paulina é belíssima. Vejam que praticamente todos os fundamentos bíblicos estão nas cartas paulinas. Paulo que desenvolveu. Número 1007, a morte e o temor da vida terrestre. A morte é o termo da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos e, como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca nossas vidas com um caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para recordar-nos de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Vejam em Eclesiástico capítulo 12, versículo 1, depois do versículo 7, diz assim: lembra-te de teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. E é verdade, não é? Essas duas imagens é belíssima, porque nós fomos criados do barro, da terra, do pó e do sopro. Essas duas realidades voltarão para Deus. Número 1008. A morte é consequência do pecado. Vejam, a doutrina da igreja não esconde, nem as Sagradas Escrituras, Paulo diz, justamente como já vimos. Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. A queda, Adão e Eva. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus criado e entrou no mundo como consequência do pecado. Então, quanto mais pecamos mortalmente, mais mortos estamos. Essa é a conclusão lógica, não é? E trágica. Quanto mais pecamos, mais corremos alegremente para a morte. Quando não morremos, vivemos para a vida eterna. A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, é assim o último inimigo do homem a ser vencido, Paulo diz, a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. O número 1009, vejam, a morte é transformada por Cristo. A morte. Jesus, o Filho de Deus, sofreu também ele a morte, própria da condição humana. Todavia, apesar de seu pavor diante dela,
assumiu-a em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. A obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção. Não é? Ó feliz morte que nos deu tão grande Salvador, disse Santo Agostinho. E esse contexto é o contexto de Romanos capítulo 5, versículo 19 a 21, que ele fala a comunidade de Roma. É a carta aos Romanos. O sentido da morte cristã. Atenção, né? É a partir do número 1010. O catecismo vai colocar o sentido. Qual o sentido da morte cristã? A morte tem algum sentido? Encontramos algum sentido da morte? O catecismo vai responder agora. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Vejam, a primeira frase desse número 1010 é imperativa. Para mim, a vida é Cristo e morrer é lucro, diz Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Fiel a esta palavra, se com ele morreremos, com ele viveremos. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 11. A novidade essencial da morte está nisto. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo para viver de uma vida nova. E se morrermos na graça de Cristo, a morte física consome este morrer com Cristo e completa assim nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. Vejamos o que diz justamente. Vejam aqui Santo Inácio de Antioquia, quando faz o comentário à carta aos Romanos, capítulo 6, versículo de 1 a 2. É bom para mim morrer, vejam, em Cristo Jesus, melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós. É Ele que quero, Ele que ressuscitou por nós. Meu nascimento aproxima-se. Deixai-me receber a pura luz. Quando tiver chegado lá, serei homem totalmente. Veja que maravilha. Aqui é aquela compreensão do início da igreja, não é? Sangue dos mártires, semente dos novos cristãos. Quanto mais o Império Romano perseguia e matava os cristãos, tanto mais se convertiam os pagãos e os gentios. Mas aqui está na ordem espiritual a alegria dos primeiros cristãos de dar vida por Cristo, a martiria, que é o testemunho de chegar a tal glória por causa de Cristo. 1011. Na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão pode sentir, em relação à morte, um desejo semelhante ao de São Paulo. O meu desejo é partir e estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 23. E pode transformar sua própria morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de Cristo. Veja que maravilha, não é? Esse contexto está justamente para o contexto de Lucas, capítulo 23, versículo 46. E vejamos, meu desejo terrestre foi crucificado. Há em mim uma água viva que murmura e que diz dentro de mim, vem para o Pai. Que maravilha, não é? Vem para o Pai. Justamente Santo Inácio de Antioquia, quando ele interpreta Romanos 7, 2. Também quero ver a Deus e para vê-lo é preciso morrer. Eu não morro, entro na vida, de Santa Teresinha, não é? Veja, aliás, Teresa de Ávila, morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Se no ar tão grande vida espero, morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Poeticamente ela fala isso, não é? Mas Santa Teresinha também vai dizer, eu não morro, entro na vida. O número 1012 diz, Senhor,
A visão cristã da morte é expressa de forma privilegiada na liturgia da Igreja. Vejam, Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Justamente o prefácio dos defuntos, não é, do missal romano, quando nós fazemos a oração, a missa ezequial. Vamos para o número 1013. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens devem morrer uma só vez, diz Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Não existe reencarnação depois da morte. E aqui cai por terra, não é? Derruba toda a doutrina espírita. 1014. A Igreja nos encoraja à preparação da hora da nossa morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Antiga ladainha de todos os santos. Vejam, foi daqui que Dom Henrique tirou, não é? Porque ele pedia justamente isso. Ele pedia que o Senhor livrasse ele de uma morte súbita, morrer de repente, mas ele queria de fato, como ele deu a sua vida todinha, os 52 anos, ele queria dar também os últimos segundos, milésimos de segundos, os últimos minutos e horas, queria estar consciente para entregar toda a sua vida ao Senhor. A pedir à Mãe de Deus que interceda por nós na hora da nossa morte. Oração da Ave Maria. Pedimos isso na hora de nossa morte. Amém. A entregar-nos a São José, padroeiro da boa morte. São José, o digníssimo esposo de Maria. Vejam, e aqui é justamente isso, a imitação de Cristo. Coloca isso no número 1, número 23 e número de 5 a 8. Em todas as suas ações, em todos os teus pensamentos, deverias comportar-te como se tivesses de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como o estarás amanhã? Veja que sanidade, que sobriedade, e nos coloca nessa perspectiva de nos questionar por que temos tanto medo da morte, por que não nos preparamos para a morte, se estamos nos encaminhando para ela. Desde o nascimento nós estamos morrendo a cada segundo, viu? Vamos lá? E nesse contexto, São Francisco de Assis, no Canto das Criaturas, ele diz assim: louvado sejais, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrereis em pecado mortal. Felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Não é? É o contexto, de fato, de São Francisco de Assis, cantando o Canto das Criaturas. Vamos para o resumo, para entrarmos no último artigo, e nós terminamos essa primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, que é a profissão da nossa fé. Os dois símbolos apostólico, o apostólico e o niceno-constantinopolitano. O resumo são os números, né, de 1015 a 1019. Avante, caro salutis est cardo. A carne é o eixo da salvação.
Cremos em Deus, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne. De justamente isso, não é? Tertuliano, no seu sermão sobre a Páscoa, ou seja, né? Na verdade, o Natal, na encarnação. 1016. Pela morte, a alma é separada do corpo, mas na ressurreição Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, unindo novamente a nossa alma. Assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. Que maravilha, não é? Todos nós. 1017. Cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Contudo, quem diz isso está no Dêsegue, né? Número 854, quando fala neste contexto da doutrina da igreja da ressurreição. Contudo, semeia-se no túmulo um corpo corruptível. Ele ressuscita um corpo incorruptível, um corpo espiritual. O santo apóstolo Paulo fala à comunidade de Corinto. É o 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. No número 1018 do Catecismo, o resumo deste artigo 11, em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, a qual teria sido subtraído se não tivesse pecado. Veja só, não é? Gaudium et Spes, número 18, diz o Concílio Vaticano II. Número 1019 do Catecismo, Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós em uma submissão total e livre à vontade de Deus, seu Pai. Por sua morte, ele venceu a morte, abrindo assim a todos os homens a possibilidade da salvação. E aqui a gente termina este, não é? Artigo 11. Artigo 11. E o último artigo é o artigo 12, que tem 4 incisos e que vai falar dos novícios, não é? Vai falar do juízo particular, vai falar o céu. É belíssimo esse artigo 12, falar do céu, a purificação final ou purgatório, vai falar do inferno e vai falar do juízo final, a volta e também a esperança dos céus, novos céus e nova terra. E termina a nossa fé, porque o artigo 12 fala: creio na vida eterna. É belíssimo este artigo, não é?